E aí, pessoal, aqui é a Mi do blog recantodami.com e hoje estou voltando com mais uma resenha no meu canal. Que legal! Olha, se eu tivesse escolhido uma data, ela não poderia ter sido mais perfeita do que essa, porque hoje é dia 6 de maio, a data do tão esperado lançamento de A Escolha de Kiera Cass, o terceiro livro de A Seleção. Bom, eu sei que tá todo mundo alucinado, eu estou tendo essa dificílima tarefa de resenhar ainda mais em vídeo pra vocês, esse livro tão maravilhoso. Eu já fiz a resenha dele escrita, tá no blog, o link vai estar na descrição do vídeo. Não deixem de ir lá passar pra ler o meu texto e acompanhar também os print screens que eu fiz do meu Scooby, mostrando meu desespero ao ler o livro. O que acontece? O lançamento dele foi dia 6 hoje, aconteceu muita coisa de algumas outras livrarias serem vendido antes, muita gente já estava com seu exemplar de seleção, foi uma grande briga. A editora seguinte se incomodou bastante, rolou muito bafafá que eu não vou entrar assim nos fatos, mas digamos que rolou muito estresse assim na internet com o lançamento desse livro. E as livrarias online, estilo Saraiva Digital, Amazon, etc., estavam vendendo o e-book em pré-venda e já tinham avisado que iam liberar o e-book na meia-noite do dia 5 para o dia 6. O que acontece? Eu sou uma pessoa completamente ansiosa e eu não ia esperar pelo lançamento do livro físico, porque assim como a maioria dos fãs, eu precisava saber com quem a América tinha ficado no final. Então, eu não resisti, eu acabei comprando o e-book na Saraiva. Quando deu meia-noite em ponto, eu abri meu aplicativo, fiz o download do livro e assim falei pro Júnior, adeus mundo. Eu já tinha adiantado tudo que eu tinha pra fazer ontem, porque eu sentei e virei a madrugada. Eu tinha até compromisso hoje de manhã, acabei cancelando, porque eu precisava ler esse livro e eu acabei lendo ele bem devagar, assim, degustando bastante. Achei, ele tinha... digamos que no e-book é sempre menor que no livro físico. Tinha acho que 200 e poucas páginas, não era tão grande assim. Eu achei que em 2, 3 horas eu teria lido, não consegui porque eu parei várias vezes, eu me emocionei muito, eu chorei. Foi um livro que mexeu demais com as minhas emoções e eu fui terminar ele, acho que era 7h30, 8 da manhã. Eu fiquei totalmente histérica, não tinha com quem falar durante a madrugada, então eu comecei a digitar no Scooby que nem doida, falando um monte de coisa, escrevendo para as minhas amigas em mensagem privada. Totalmente enlouquecida, esperando alguém falar comigo, alguém dividir essas emoções. Então, na hora eu sentei, já fiz a minha resenha escrita, que tá lá no blog, completamente ensandecida, eu só queria gritar, só queria chorar, só queria rir, eu tava tipo, meu Deus, eu não acredito que tudo isso aconteceu. Eu só posso dizer pra vocês, valeu cada minuto de espera. A Kiera é uma deusa. O livro dela não é só modinha, o livro dela não tem só uma capa bonita. Ele é maravilhoso, a história é fantástica, o envolvimento que a gente cria com os personagens, com a trama, tipo, é delicioso. Mas vamos falar agora um pouquinho de escolha? Vou contar mais ou menos pra vocês um pouquinho sobre o livro, mas eu já alerto, eu não vou soltar nenhum spoiler. Não só porque eu não gosto de spoilers e porque eu acho desagradável, principalmente num livro tão esperado assim, acabar fazendo uma resenha que tenha spoilers do livro, mas também porque a Kiera e a própria editora pediram pra evitarem spoilers na internet, apesar de que eu sei que toda a história do livro já vazou por causa de um caso aí que aconteceu no Instagram. Mas, mesmo assim, eu não vou vazar o livro. De qualquer forma, como eu sei que os fãs são completamente histéricos, assim como eu sou uma pessoa caridosa, eu sei que nem todo mundo vai receber o livro agora, eu sei que muita gente comprou ele em pré-venda, vai demorar pra chegar, e eu sei que tem gente que curte spoiler e tá simplesmente alucinada querendo saber ao final. Eu tenho recebido muitos e-mails de gente que eu nunca vi na vida. Eu tenho recebido muitas mensagens no Scooby. Eu recebi muitas mensagens privadas no Face de gente da Indonésia, de gente da Índia, porque o livro não foi lançado lá e não tem previsão. Dizendo, Mirelle, por favor, me conta o final. Mirelle, por favor, me conta com quem a América ficou. Se você é um desses fãs enlouquecidos e quiser me escrever na fanpage, em mensagem privada, quiser me mandar um recado no Scooby, manda que a gente conversa, eu vou dar uma ajudada e acalmada no teu coração, tá? Mas não vou fazer nada publicamente. Quanto ao livro, o que acontece? Só lembrando, mais um recado. Quem nunca leu os livros de A Seleção, cuidem com essa resenha, obviamente, porque é difícil falar do último livro sem citar os anteriores. Então, digamos que se tiver algum spoiler, porque eu não considero como spoiler, seria, por exemplo, de A Elite ou de A Seleção. Se já leu e tá pra ler a escolha, beleza, tá de boa, não vou falar nada, assim, muito comprometedor nesse vídeo, tá? Então, sobre a escolha. Ela começa exatamente de onde a Elite parou, questão, assim, de alguns dias depois do que aconteceu.
E como todos lembram em A Elite, a América teve aquele problema do showzinho que ela deu no Jornal da Noite, que ela acabou falando sobre a eliminação de castas, acabou criando problema com o rei, acabou dando a opinião dela exacerbada sobre o que ela achava, né, do governo, do país, etc. E foi, assim, uma posição muito arriscada para uma pessoa que está participando da seleção e que quer angariar os votos, de uma certa forma, do público e ser bem vista e principalmente conseguir a aprovação do rei. Em função de outras coisas também aconteceram, de brigas com o Maxon, de problemas de relacionamento deles, em função do Aspen, de tudo que a América sentia, a confiança entre os dois foi praticamente quebrada. Então a escolha começa no momento em que a América está em total desvantagem, apesar de em A Elite ela já ter caído na real, de que ela tinha que lutar pelo amor do Maxon, de que ela realmente queria entrar de cabeça nessa competição em que ela ia fazer de tudo para ser a escolhida. Digamos que a relação deles está conturbada. Ele tá dando muito mais bola para as outras competidoras, principalmente para Cris. Isso acaba ferindo um pouco o coração da América. E ela continua, de uma certa forma, naquela dúvida cruel de: ai meu Deus, eu caso, eu compro uma bicicleta, que é uma coisa que me deixou enlouquecida em A Elite. Achei que tinha terminado lá, mas a que era faz um resquício dessas dúvidas todas da América em relação ao amor, em relação aos sentimentos dela pelo Maxon e pelo Aspen, de não saber com quem ela vai ficar, de planos B que ela quer traçar. E o próprio Maxon tá nessa indecisão toda, porque a gente já percebeu que, apesar dele ser um príncipe, ele é um menino todo inseguro, cheio de problemas, de confiança, ele é incompreendido por todos, ele não é visto como uma pessoa, e ele é uma pessoa cheia de defeitos. E ele nunca experimentou o amor. A seleção é o primeiro momento que ele tem de conseguir realmente vivenciar isso. E ele percebe que ele dá um pouquinho dele para cada uma das meninas, mas no fim ninguém conhece ele de verdade. E isso me irritou muito também no início do livro, porque eu fiquei, assim, ó, de cara com o Maxon. Eu digo, o que tu fez? Porque, assim, o Maxon caiu muito no meu conceito no início do livro, muito. Ele virou um baita de um galinho. Tipo, meu, sem noção. Dá vontade de dar umas bochadas no Maxon, sabe? O que era aquilo? Fiquei muito brava com algumas coisas que aconteceram. Mas por ele ter essa questão de construção de personagem muito real, ao mesmo tempo que eu fiquei puta da vida com ele, deu pra perdoar também, entendeu? Porque eu gosto muito, muito, muito dele. Quanto à América, então ela ficou nessa dúvida toda, etc. O Aspen, eu vou dizer pra vocês, eu fiquei bem chocada. Porque eu nunca gostei do Aspen. Desculpa aí quem tinha Aspen, mas eu sempre odiei o Aspen. Eu li o Guarda, continuei não gostando dele, mas eu consegui ver um lado mais humano dele. Mas eu continuei achando ele egoísta. Continuei achando ele prepotente, orgulhoso, demais, birrento, imaturo e não gostei. Mas em A Escolha, Deus do céu, esse personagem cresceu de uma maneira, e eu sou uma pessoa assim completamente, como é que eu vou dizer, quando eu não gosto de alguém, eu crio birra, eu sou muito birrenta e eu não volto atrás. Aquela pessoa meio que se desconstrói na minha frente e não tem santo que me faça voltar atrás. E eu voltei atrás pelo Aspen. O Aspen, ele deu inúmeras provas de caráter, de nobreza, tipo, gente, ele podia ser um príncipe tanto quanto Maxon. Ele merecia o amor da América tanto quanto Maxon. Sério, desde o início, assim, eu fiquei tocada pelo Aspen. Todas as cenas que aconteceram, que ele protagonizou, foram de uma sensibilidade, de uma delicadeza. Foram lindas, 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 lindas. Aquele final foi lindo, meu Deus do céu. Eu me apaixonei pelo Aspen. Sério. Sério. Aspen, que era, parabéns. Mas, bom, vocês viram, eu tô maluca, né? Eu tô maluca, tive que tomar um banho. Essa noite foi cheia de emoções. E nossa, eu tô perdida na linha de raciocínio. Nem sei como é que eu vou continuar falando essa resenha, mas vamos lá. Voltando na questão da história. Então, a América, ela tinha muitos desafios pela frente, porque não eram mais só as competidoras que continuavam ameaçando a posição dela e as escolhas de Maxon, mas muitas outras coisas começaram a acontecer, principalmente políticas e sociais, que era uma coisa que muita gente estava esperando em A Elite, esperando como que a Kiara ia desenvolver em A Escolha, a questão dos rebeldes e das invasões ao castelo. Então, o que acontece? Nós descobrimos quem são os rebeldes do norte e nós descobrimos quem são os rebeldes do sul. Os rebeldes do norte, teoricamente, são os bonzinhos da história que querem ajudar a monarquia, ajudar o rei a combater os rebeldes do sul, que são muito cruéis.
E eles querem nada mais, nada menos do que exterminar todos, exterminar a monarquia e acabarem pegando o poder e controlando o país ao seu bel prazer, tá? E o que acontece? Eles acabam tentando boicotar a seleção, porque eles querem que a seleção termine, eles querem que as meninas vão pra casa, eles querem que o Maxon morra, eles querem que os reis, né, que o rei e a rainha morram, eles querem pegar o poder. Então eles acabam boicotando e começando a matar pessoas do povo que tem a mesma casta das meninas. Então eles começam matando pessoas da casta 2, daí vão matando pessoas da casta 3, como uma forma, então, de boicotar e dizer assim, vocês vão continuar aí na seleção? Então cada uma de vocês que continuar e não desistir da seleção, a gente vai matar a gente da casta de vocês. E dá um rebuliço, porque todo mundo começa a ficar com muito medo. E a América tem outro pit delas, assim, daqueles malucão, e acaba enfrentando e botando a cara ao tapa e deixando o rei mais irado. Então, na verdade, ela tem o desafio de conquistar o Maxon, o desafio de escolher quem ela vai ser, quem ela realmente é, o que ela quer pra vida dela, pra quem ela vai entregar o amor dela. Ela tem um desafio com as outras competidoras também. Tem toda essa questão envolvendo o país. Então tem muita coisa acontecendo nesse livro. Ele é um livro completamente tenso. Ele é um livro que ele tem mais cenas de ação. Ele é um livro muito tocante, tá? E tem cenas muito delicadas, muito bonitas. Principalmente no envolvimento das meninas. Eu fiquei bem chocada, porque eu esperava que em A Escolha, por terem restado apenas 4, e pela competição ter ficado completamente acirrada, elas fossem se digladiar, elas fossem se matar completamente. Eu achei que ia ser uma arrancando o tapete da outra, principalmente no que diz respeito a Celeste. E eu fiquei, assim, muito feliz com o que aconteceu, porque a rainha Amberly, que é uma pessoa de total nobreza, e nesse livro, assim, impossível admirar ela ainda mais, porque ela é demais. Ela é uma rainha, assim, que todas almejavam ser, e a gente fica tocado com tudo que ela fala. E tem uma coisa muito bonita que ela fala, que ela diz: vocês são irmãs. Vocês estão brigando nesse nível que estão brigando porque vocês chegaram no nível de intimidade em que somente vocês que estão passando por esse processo é que sabem realmente pelo que vocês estão passando. E depois, quando uma ganhar, digamos assim, são vocês mesmas que vocês vão recorrer. Se vocês tiverem um problema, vocês vão ligar pra si. Se vocês tiverem uma festa, vocês vão convidar umas outras porque vocês se tornaram irmãs. E quando essa ficha cai nas meninas, cria uma relação tão bonita de cumplicidade, de intimidade. Uma coisa assim que eu fiquei tocada. E isso remete a Celeste, porque a Celeste é uma naja, todos vocês sabem. A Celeste é uma oportunista. Ela sempre fez tudo de mal pra todo mundo. Ela sempre foi extremamente egoísta e só cuidou dos interesses dela. E quando a Kiera mostrou a Celeste como uma pessoa humana, que tem falhas, que tem desvios de caráter, mas que no final das contas acaba caindo a ficha e ela percebe a situação toda e dá uma reviravolta, gente, mexeu com o meu coração. Sério, nesse livro eu destacaria como personagens principais que mexeram comigo a Celeste e o Aspen, porque tudo que eu odiei neles, em A Seleção e a Elite, a Kiera deu uma volta e construiu uma profundidade nesses personagens e acabou dando um destaque para os sentimentos deles, para as atitudes deles, que, nossa, sério, mexeu comigo. Voltando a isso, vamos falar um pouco da Cris. A Cris, eu imaginei que ia se matar com a América e que a gente ia acabar descobrindo alguns podres dela, ou que a gente ia ver que ela não é quem a gente realmente pensava. Isso até aconteceu no sentido de que ela não é quem a gente realmente pensava, mas nada demais acontece. Mas achei interessante o rumo para a história que a Kiera deu em relação a Cris. Família de América, muita gente me perguntando. No início do livro, vocês sabem, os 3 primeiros capítulos foram divulgados, tá? Eles saíram no Contos da Seleção, que também tem resenha lá no blog, que é um livro que tem uma compilação de O Príncipe com final estendido, de O Guarda, entrevistas, árvore genealógica, playlist, dentre outras coisas que a Kiera produziu de material exclusivo, mais 3 capítulos de A Escolha, sem contar que muita gente começou a... Eu acho que teve uma livraria, se não me engano, que liberou o 4º capítulo. A própria Kiera lançou uma campanha nesse meio tempo pra ir liberando, e liberou até o 10º capítulo. Então muita gente sabia o que tinha acontecido. E a irmã da América, se não me engano é a Kina, não lembro bem o nome dela, teve uma filhinha, a Astra. O Cota continua um babaca idiota.
A May, fofa como sempre, o Gerard, uma graça, mas coisas acontecem com a família da América. E isso foi uma coisa que eu fiquei muito, muito, muito chateada, tá? Eu não esperava por essa reviravolta que a Kiara deu. Foi uma coisa que pesou pra mim. Eu fiquei mal mesmo, tá? E eu chorei demais. E eu não esperava por isso. Então tem uma reviravolta. E essa reviravolta que acontece na família da América acaba dando um estalo nela. E acaba forçando ela a se posicionar na vida. A então escolher definitivamente o seu lugar no mundo e a quem ela ia entregar o seu coração. Então ela precisou desse sacode para poder se posicionar e ali a América cresceu. Então, tudo que ela foi de infantil, de indecisa e que me irritou demais até aquele ponto, a menina virou uma mulher, sabe? Aquela coisa assim de tipo, olha, América, você está pronta para liderar uma nação, sabe? Tipo, a América se mostrou completamente guerreira, aguerrida, tipo, ela se mostrou como uma pessoa de ideais e de valores tão altos e tão nobres que eu fiquei chocada no sentido de eu não sou corruptível, eu não vou me rebaixar aos seus caprichos nem por amor, porque eu não vou trair aos meus ideais. E eu achei isso belíssimo porque é digno realmente de uma princesa. A questão toda é que quando ela finalmente escolhe com quem ela vai ficar, muitas coisas acontecem e o nosso coração, meu Deus, aperta demais. Então tem muita gente questionando, tipo, meu Deus, eu quero saber com quem a América fica, eu quero saber com quem a América fica. Alerto, gente, o livro, desde o início da história, já dá uma pista com quem a América fica. Isso não é o mais importante. A Kiara não quis focar em quem a América vai escolher, ou em quem o Maxon vai escolher, porque isso é, de uma certa forma, uma maneira, uma escolha meio óbvia. O foco da Kiara foi tudo o que aconteceu para chegar até lá. Foi o desenvolvimento da maturidade dos personagens, foi o afloramento de sentimentos, foi a revelação de verdades. Estes foram os pontos altos do livro. Então, no final das contas, é aquela velha história. Não interessa quem eu escolho para ficar, porque às vezes a vida não permite que isso aconteça, porque reviravoltas acontecem. Então, quando a gente... É aquela velha história que eu sempre brinco. Quando a gente se posiciona e realmente firma o pé dizendo eu vou fazer isso, a vida vai lá e tira nosso tapete. Seja para nos testar, para testar a nossa escolha, para testar a nossa firmeza, né? Ou seja, para dar um tranco e dar uma reviravolta. E é exatamente isso que acontece no livro. Eu sei que muita gente já sabe com quem a América fica, mas não pensem que esse é o grande choque da história, porque não é, tá? Muita coisa acontece, é um livro realmente tenso. Voltando, o rei. O rei continua odioso, como sempre, mas eu achei interessante porque ele perdeu aquela aparência de completamente aterrorizante. A América adquiriu uma postura tão diferente no tratamento com o rei e dando tanto troco, né? Dando tantos trocos nele que ele sempre tentou fazer com que ela fracassasse e humilhando ela em público e dando um jeito de dar a perna nela, que no fim, tanto pra América quanto pra mim, ele pareceu apenas um menino birrento, mandão, que não admitia mudanças, que não via as coisas que estavam na cara dele, completamente tapado e imaturo. Eu sei que o rei é um cara mau. Eu sei de tudo que o rei fez. Mas no fim, aquela imagem dele se desconstruiu um pouco na minha frente, tá? A rainha eu já falei também. Vamos ver o que mais que eu posso falar. Duas coisas que me chamaram muita atenção, assim. Eu achei muito linda a história, tá? Eu achei ela perfeita. O desenvolvimento é perfeito, continua sendo narrado em primeira pessoa pela própria América. E muito tensa, muito emocionante, com muitas cenas lindas. Eu ri, eu chorei, eu dei gargalhada, eu gritei, eu fiquei braba, quis bater na Kiara, tudo isso. Agora, teve uma coisa que me incomodou demais, tá? Antes, deixa eu fazer um parênteses. Alerto, a Kiara não teve medo de matar ninguém. Então, eu já deixo isso bem claro pra vocês. Tem muitas mortes, sim, tá? A Kiara não teve dó nem piedade. E eu fiz lá muito Rest in Peace no Scooby, muito hippie, muito chateada com algumas mortes, outras nem tanto. Tudo bem. Isso já é uma dica, será? Não sei. E tem sim. E a única coisa, assim, ó, que eu não gostei mesmo foi a forma que a Kiara tratou o luto, tá? As cenas de amor foram ótimas, as cenas de amizade foram ótimas, as cenas de abnegação foram ótimas, mas eu não gostei do jeito que a Kiara tratou o luto. Tiveram mortes nessa história,
que os personagens pareciam ter pedido um bicho de pelúcia, nem um bicho de verdade, porque não sofreram. Eu achei uma forma, assim, completamente fria, calculista, irreal, tá? Porque quem perde uma pessoa que se ama, poxa, tu te debulha em lágrimas, tu te mata, e não foi isso que aconteceu. Eu achei que essas cenas não foram bem trabalhadas, eu achei que elas soaram superficiais e foram muito rápidas. Não gostei, tá? Outra coisa que eu senti falta, que foram as duas coisas que eu tinha comentado, foi o desenvolvimento a respeito dos rebeldes e da questão social, da questão política. Ela dá uma pincelada sim, mas não é exatamente esse o foco. Ela acaba inserindo isso apenas como, digamos, um movimentador da trama, assim, que dá aquelas coisas de ação, que dá aquela pegada um pouquinho maior. Mas eu achei que faltou algumas coisas. Eu acho que teve alguns furos no sentido de, poxa, tu podia ter desenvolvido isso aqui melhor. Poxa, eu queria saber o que aconteceu com isso. Poxa, mas por que essa pessoa era assim? Por que essa pessoa era assado? Mas por que isso aconteceu? Eu achei que faltou, tá? Não fiquei satisfeita com essa questão. E é óbvio que quando chega no final, que tu quer morrer porque acabou o livro, tu fica sempre querendo saber o depois. Tá, e tipo, e aí, depois, o que aconteceu? E o que aconteceu com aquele personagem? O que eles fizeram? O que aconteceu com o país? É óbvio. Então, assim, eu não sei se vocês lembram, tá? Mas o Gustavo, que é o fotógrafo das capas de A Seleção, que deu uma entrevista exclusiva pra mim lá no blog, soltou uma coisa dizendo assim, calma que não acabou, tem algo a mais. Não sei se ele se referiu a um conto que poderia ser lançado, não sei se ele se referiu a um filme, a um seriado, não sei. Mas ele disse, aguardem que temos novidades por aí. Então vamos aguardar, quem sabe a Kiera lança um spin-off, um conto depois de A Escolha, mostrando o futuro de alguns dos personagens, ou então elucidando alguma dessas questões que pra mim, né, ficaram um pouco mal resolvidas. Quem sabe? Há chances, vamos esperar. Mas deixa eu pensar. Eu acho que tudo que eu tinha pra falar é isso. Gostaria muito de agradecer a Kiera por esse presente maravilhoso que ela nos proporcionou. Pra quem nunca leu os livros da Seleção, leiam, porque são livros realmente maravilhosos. A Seleção é uma trilogia distópica, tem uma pegada de distópica super original, tem romance, é jovem adulto, é super bem escrito, são livros que realmente valem a pena, e como eu disse no início, A Escolha valeu a pena por cada minuto que a gente esperou por ela, porque esse livro é sensacional. E como eu disse no blog, deem um jeito de ler A Escolha. Pessoal que é fã de A Seleção, leiam A Escolha. Leiam, comprem o e-book, vão na livraria, comprem o seu exemplar, roubem do vizinho, roubem do namorado, da namorada, roubem do amigo, deem algum jeito, mas leiam. Leiam com uma caixa de lenço do lado. Leiam e entreguem-se a essa montanha russa de emoções que vocês vão sentir. E deem adeus aos seus personagens queridos, que é o que mais nos angustia, é dar adeus a eles. Mas divirtam-se, porque esse livro realmente vale a pena. Se eu tiver esquecido de falar alguma coisa, por favor, perguntem nos comentários. Foram muitas coisas para falar num vídeo só. Realmente um livro complicado de se falar, não só pela espera toda que se teve em relação a ele, mas por todos os detalhes em relação à trama e aos personagens. Então, por favor, fiquem à vontade de perguntar alguns detalhes aí nos comentários. Se alguém quiser me escrever de forma privada, escrevam também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo da minha volta com resenhas no blog. Não esqueçam de curtir, de dar um like, que isso ajuda muito na divulgação. Compartilhem nas redes sociais e inscrevam-se no canal caso não estejam inscritos. E aguardem, porque em breve terei mais novidades literárias e também cinematográficas por aqui também. Um grande beijo para vocês e até a próxima resenha!